Olá! Nesse vídeo eu vou explicar sobre a Lei ECA, a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então prestem atenção e fiquem com o vídeo! A Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA foi promulgada em 13 de julho de 1990, regulamentando o citado artigo 227 em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. O ECA representou um marco no nosso ordenamento jurídico ao garantir a proteção integral às nossas crianças e adolescentes, algo bem diferente do que se tinha até então com o Código de Menores, que tratava apenas de menores em situação irregular. Por que foi criada? Na década de 70, surgiu o Código de Menores, uma lei de proteção aos menores, ao menos em teoria. De acordo com seu primeiro artigo, ele dispunha sobre assistência, proteção e vigilância a menores de até 18 anos em situação irregular. Visto que estávamos em plena ditadura militar, não demonstrava preocupação em compreender e atender a criança e ao adolescente. De acordo com o entendimento da época, o menor em situação irregular é aquele que se encontrava abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou o autor da infração penal. Vê-se que não há diferenciação entre o menor infrator e o menor em situação de abuso, o que uniformiza o afastamento deles da sociedade. Em outras palavras, o Código de Menores objetivava apenas a punição dos menores infratores. Constituição Cidadã. Com o advento da Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, difundiu-se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, além do fomento à participação popular. Como fruto dos movimentos sociais que realmente defendiam seus direitos, nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reúne normas para garantir a tão sonhada proteção. Qual é a sua importância? Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos protegidos pela lei. A importância do ECA deriva exatamente disso, reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. O que diz o ECA sobre o trabalho infantil? O ECA segue o disposto na Constituição de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. É também proibido o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, além daquele realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Portanto, a regra é a proibição do trabalho infantil. Ela tem sido afastada em alguns casos por autorização judicial, principalmente quando a ocupação é indispensável à sua própria subsistência, ou a de seus pais, avós ou irmãos. Quais são os deveres dos conselheiros tutelares? Atender as crianças e adolescentes cujos direitos foram ameaçados ou violados, bem como os menores que praticaram um ato infracional. Atender e aconselhar os pais ou responsável, encaminhar para serviços de apoio à família, cursos de orientação, tratamentos psicológicos, entre outros. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Bom, foi isso. Obrigada por assistir até aqui. Olá, eu sou da Porto Primavera, nono A, atividade eletiva da professora Jaqueline, e eu vou falar do ECA, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Seu objetivo é proteger as crianças e os adolescentes. Sua primeira publicação foi em 1990 e ele foi criado já tem 30 anos. Sua primeira assinatura foi feita em Brasília.
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aprendi sobre como aproveitar bem o meu tempo e sobre o sítio arqueológico. Oi, aqui é a aluna Evelyn Carvalho, do nono ano A, e eu vim apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas de ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas de expedimento e encaminhamento para o juiz. E o marco legal é o regulatório dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Isso foi criado em 1999, há 30 anos. O local onde foi assinado foi em Brasília. O propósito foi ordenamento jurídico à proteção infantil e juvenil. Primeiramente, boa tarde, professora. Tá bom, vamos lá. ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conjunto de normas de ordenamento jurídico brasileiro, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expandindo encaminhamentos para o juiz. É um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi instituída pela Lei nº 8.069 no dia 13 de julho de 1990, durante o mandato do então presidente Fernando Collor de Mello. Ela regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirado pelos projetos fornecidos pela Constituição Federal de 1998, adotando uma série de regras internacionais, tais como Declaração dos Direitos da Criança, Regra Mínima das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude e Diretriz das Nações Unidas para a Prevenção de Delinquência Juvenil. Para o ECA, é considerado criança a pessoa com idade inferior a 12 anos de idade e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Culturalmente no Brasil, se considera adolescente a partir dos 12 anos de idade. Outra diferença entre a lei e cultura é o Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852, que considera jovem a pessoa até 29 anos, mas que culturalmente no Brasil se considera até 24 anos de idade. Para a prática de todos os atos da vida civil, como a assinatura de contratos, é considerado capaz do adolescente emancipado. As medidas socioeducativas são aplicadas apenas pelo juiz e apenas nos adolescentes, uma vez que crianças apenas recebem medidas protetivas. As medidas socioeducativas são advertência, obrigação a reparar o dano, trabalho comunitário, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, que é regida por dois princípios, a brevidade e a excepcionalidade. A brevidade, porque não é decretado o tempo na sua sentença, embora tenha o prazo mínimo de 6 meses e máximo de 3 anos. E a excepcionalidade é aplicada em apenas 3 casos. Quando a infração for estupro, furto seguido de agressão, roubo ou homicídio, quando o menor é reincidente ou quando não cumprimenta a medida socioeducativa sentenciada anteriormente. Conclusão: se você quiser cometer crimes, a hora é agora. Obrigado. O que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz, e o marco legal e regulatório dos direitos humanos de criança e adolescentes. Quando foi criada? 13 de julho de 1990. Quem criou ela? O ECA foi instituída pela Lei 8.069 durante o mandato do então presidente Fernando Collor. Quais são os principais pontos do ECA? O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissão, organização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, e também aborda questões de políticas de atendimentos, medidas protetivas ou medidas socioeducativas, entre outras providências. Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Lembra que palavra mais difícil? Cidadania.
me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres pra viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos. Crianças têm deveres também. Então vamos aprender os deveres que a gente tem. Dever de respeitar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos também, de aceitar o amigo